Jesus, 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 entre nós. Jesus, Jesus, entre nós. Jesus. Ao andar por esta terra, o caminho Cristo mostrou. Ao passar pelo Calvário, sua vida entregou. Este amigo tão querido que morreu em meu lugar, regressou ao Pai eterno, mas um dia vai voltar. Jesus virá com toda a sua glória. Jesus será o sol da nova história. Jesus trará o canto da vitória. Jesus será o amigo entre nós. Jesus, o amigo entre nós. Ao andar por esta terra, minha história Cristo mudou. Sua morte me deu vida, sua vida me transformou. Este amigo tão querido que morreu em meu lugar, regressou ao Pai eterno, mas um dia vai voltar. Jesus virá com toda a sua glória. Jesus será o sol da nova história. Jesus trará o canto da vitória. Jesus será o amigo entre nós. Jesus, O amigo entre nós. Amém? Jesus is our friend Jesus é o nosso amigo who comes again. que virá outra vez. And because he is, E porque ele virá, we can come to him in prayer. nós podemos nos achegar a ele em oração. Wherever you are tonight, Onde quer que você esteja nesta you've noite, registered your decision for se Christ. você registrou sua decisão por Jesus Cristo, Many of you, thousands have filled out cards. muitos milhares preencheram seu cartão. Some of you have written prayer requests. Alguns fizeram seu pedido de oração. You've written them for husbands or wives, Você fez um pedido por um esposo ou esposa, for sons or daughters, filhos ou filhas, for problems. problemas de saúde. You filled out a card Você preencheu o seu cartão saying that you love Jesus dizendo que você ama Jesus and you want to obey him. e que você deseja obedecê-lo. Well, I'm going to pray Eu vou orar for all those people por todos aqueles that have filled out those cards. que preencheram esses cartões. And just ask the Lord Simplesmente peça ao Senhor to come in a special way. para vir de uma forma especial. What we write down on earth, Aquilo que nós escrevemos aqui na terra, He writes down up in heaven. Ele escreve lá no céu. And I'm going to start the meeting E eu tonight quero começar a reunião desta noite by just offering up all these requests to the Lord. oferecendo todos esses pedidos ao Senhor em oração. You know, the Bible says Sabe, a Bíblia nos diz that every hair of our head is numbered. que cada fio de cabelo em nossa cabeça é contado. What does that mean? O que é que isto significa? It means that God cares for us. Isso significa que Deus se preocupa conosco. Psalm 139, No Salmo 139 that nos diz
that we are on His mind continually. que nós estamos na mente de Deus continuamente. He's thinking about you. Ele está pensando em você. He knows your name. Ele conhece o seu nome. He knows the very house that you live in. Ele sabe a casa onde você mora. He knows the troubles and difficulties of your Ele life. conhece as dificuldades e problemas de sua He vida. knows the challenges you face Ele conhece os desafios que você encara, that nobody else que faces. ninguém mais encara. So just now, Então agora, ushers, nossos I'm going to auxiliares, invite the ushers to come eu vou pedir que eles venham aqui à frente, to bring the cards. trazendo esses cartões. If you're still filling them out, Se você ainda está preenchendo, they'll pick them up just after the meeting. eles vão recebê-los após a reunião. But just now, we'll have the ushers come, Mas nesse momento eles virão à frente and we are going to pray over these e nós cards. vamos orar por esses cartões. And again, if you're filling them out, Novamente, se você está you can preenchendo-os ainda, certainly give them to us after the você minute pode time. entregá-los no final da reunião, com certeza. But ushers, just come. Auxiliares, por favor, venham aqui à Stand frente. here. Fiquem em pé aqui à You can frente. stand with the cards here. Podem se achegar aqui com os cartões. And we're going to offer this up to the Lord. E nós vamos oferecê-los ao Senhor em And ask the oração. Lord in a Pedir ao special Senhor, way de uma forma especial, to bless these cards. que abençoe esses cartões. And ushers in the balcony, Os nossos auxiliares que estão na you can galeria, just come to the front of the balcony if you don't have vocês time. podem chegar até a frente da galeria se vocês não tiverem tempo. Hundreds and hundreds of requests for the Lord. Aqui estão centenas e centenas de pedidos ao Senhor. And if you are E se você é in a satellite location, em algum lugar assistindo via satélite, I hope you filled out your card. eu espero que você tenha preenchido o seu cartão. If you have not, Se você não preencheu, give it to your pastor after the meeting, dê ao seu pastor no final da reunião. and he will gather around that card and pray for you. E ele vai orar pelo pedido que você fez. Let's pray just now. Nesse momento. Father, Pai, thousands and thousands of people milhares e milhares de all pessoas over Brazil em todo o Brasil and around the world e ao redor do mundo are coming to you just now. estão vindo a Ti nesse momento. We're coming with requests. Nós estamos chegando com pedidos. We're coming with decisions. Estamos chegando com a nossa decisão. You know our names. O Senhor sabe o nosso You nome. know what's on each card. O Senhor sabe o que está escrito em cada cartão. We offer it up to you just now. Nós oferecemos a Ti nesse momento. Come, Father. Venha, Pai. Fill us with your strength and power. Venha nos preencher com Teu poder. We determine to do your will. Nós estamos determinados a fazer a Tua vontade. And come Venha. and answer the requests of your people. Responda aos pedidos do Teu povo. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém. Amém. Tonight my topic is Nesta noite o meu tema é: Revelation reveals Satan's deceptions. o Apocalipse revela a decepção de Satanás. Now tonight I have a question for you. Nesta noite eu tenho uma pergunta para você. How many legs does a spider have? Quantas pernas tem uma aranha? Do you know that Aristotle, Você sabia que Aristóteles, the great Greek philosopher, o grande filósofo grego, said that spiders have 6 legs? ele disse que as aranhas têm 6 patas. Now nobody would argue with Aristotle. Ninguém iria discutir com Aristóteles. If Aristotle said a spider has 6 legs, Se ele disse que a aranha tem 6 patas, a spider must have 6 legs. então é porque ela deve ter 6 patas. He is a great and brilliant man. Ele é um homem brilhante. 500 years went by. 500 anos passaram. All the textbooks, Todos os livros spiders have 6 legs. diziam que as aranhas tinham 6 patas. 1,000 years go by. 1000 anos se passaram. Nobody questioned it. Ninguém o questionava. Spiders have 6 legs. Aranhas têm 6 patas. 2,000 years went by. 2000 anos se A passaram. biologist by the name of Lamarck E um teólogo chamado Lamarck counted the legs on a spider. contou o número de patas da aranha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 legs? 8 patas. 8 legs on a spider? 8 patas numa aranha? Who would question Aristotle? Quem questionaria Aristóteles? You say, what does this have to do with the Bible? Você pode perguntar, o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Well, Bem, maybe more than you think. talvez muito mais do que você imagina. Because for centuries, Porque por séculos, many Christians muitos cristãos have accepted the first day of the week, aceitaram o primeiro dia da semana, Sunday, as the Sabbath. o domingo, como sendo o sábado. And they never looked in the commandment E eles nunca observaram os that mandamentos. said, remember the Sabbath day to keep it holy. Que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 days shalt thou labor, do all thy rest. 6 dias trabalhar
But the seventh day is the Sabbath. Mas o sétimo dia é o sábado. Could religious leaders like Aristotle Será que líderes religiosos como Aristóteles pass something down for years poderiam repassar algo por muitos e muitos anos? that we think is truth, but we never count? Algo que pensamos ser verdadeiro, mas nós nunca paramos para observar? The central issue in the controversy between good and evil O assunto central na controvérsia entre o bem e o mal is worship. é a adoração. In the Garden of Eden, No jardim do Éden, God left an eternal sign of worship. Deus deixou ali um sinal eterno de adoração. He blessed the seventh day. Ele abençoou o sétimo He dia. rested on the seventh day. Ele descansou no sétimo He dia. sanctified the seventh Ele day. santificou o sétimo In the dia. Garden of Eden, No jardim do Éden, 2,300 years before the Jewish race ever existed, 2.300 anos antes de existir a nação judaica, God gave the Sabbath Deus deu o sábado to Adam and Eve, para Adão e to Eva all humanity, para a as humanidade a sign of His love and creative authority. como um sinal do seu amor e da sua autoridade criadora. When God wrote the Ten Commandments on tables of stone Quando Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra and gave them to Moses, e ele as entregou a Moisés, one of those commandments said, um daqueles mandamentos dizia: remember the Sabbath day to keep it lembra-te holy. do dia de sábado para o santificar. 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. But the seventh day, Mas o sétimo dia, not the first day, não o primeiro not the dia, third day, não o terceiro dia, not the fifth day, não o quinto dia, is the Sabbath, o sábado not of the Jews, não é dos judeus, but of the Lord your God. mas do Senhor teu Deus. The Sabbath is a celebration O sábado é uma celebração that God created the world. de que Deus criou o mundo. And every Sabbath as we worship E a Him, cada sábado, ao nós adorarmos a Deus, come in praise and adoration to the one that made us. nós vimos adorar que nos criou. All the celebrations, Todas as the celebrações, day before your birthday aquele dia antes do seu aniversário and the day after your e birthday, o dia após o seu aniversário, do not make that day your birthday. não tornam este dia o seu aniversário. In all the celebrations, Todas as celebridades, on Friday as celebrações, or on Sunday, ou na sexta ou no don't make domingo, that day the Sabbath. não tornam esse dia o sábado. Jesus left us a positive example of Sabbath keeping. Jesus nos deixou um exemplo positivo de como guardar o sábado. Every Sabbath He praised the Father. A cada sábado ele louvava o seu Pai. And in Mark chapter 2 verse 27, Marcos 2, verso 27. read it from the screen, please. Vamos ler todos juntos aqui da tela. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. The Sabbath wasn't made only for the Jews. O sábado não foi feito apenas para os It judeus, was made for all humanity. foi feito para toda a One humanidade. of the commandments of É God. um dos mandamentos de Deus. It was given to our first parents. Foi entregue aos nossos primeiros pais. Prophecy reveals A profecia revela that Satan would attempt to change the very law of God. que Satanás tentaria mudar a lei de Deus. You see, if a change was going to be made in the law of God, Perceba, se uma mudança deveria ser feita na lei de Deus, and if man was going to try to change God's law, e se o homem tentaria mudar a lei de Deus, you would expect God to warn His people in advance. você então esperaria que Deus avisaria o seu povo com antecedência. The prophecies of Daniel and Revelation go together. As profecias de Daniel e Apocalipse caminham juntas. Revelation teaches O Apocalipse nos ensina that the final conflict que no conflito final is between worshiping the Creator and worshiping the beast. ele trabalhará a questão da adoração ao Criador ou à besta, It's between the commandments of God entre os mandamentos de and the commandments of men. e os mandamentos dos homens. The issue O assunto principal is worship. é a adoração. Daniel Daniel, describes a power ele descreve um poder that would arise, que se levantaria, that would attempt to make a change in the very law of God. que tentaria modificar a lei de Deus. Come with me tonight Venham comigo nesta noite to an ancient king's bedroom. até o quarto de um rei da antiguidade. Daniel 7, verse 2 and 3. Daniel 7, verso 2 e 3. The prophet says, O profeta então nos I diz: saw in my vision by night, na minha visão da noite eu estava olhando and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. e vi que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel says, I saw. Daniel diz que ele viu, And then he says, e ele então
ele diz o seguinte: 4 great beasts came up different from one another. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. And then E there's, então o profeta diz: I saw these beasts come up. eu vi estes animais saírem. Now you'll remember, Agora lembre-se, last Saturday night, no último sábado we studied nós estudamos about a king's dream a respeito de um sonho de um rei, of a great image. de uma grande imagem. The image had a head of gold, A imagem tinha cabeça de ouro, breast and arms of silver, peito e braços de prata, thighs of brass, os quadris de bronze, legs of iron, pernas de ferro, feet of iron and clay. os pés de barro e ferro. Then a rock cut out without hands smashed the E image. então uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos vinha e esmagava a estátua nos seus pés. What did the head of gold represent? O que é que a cabeça de ouro What significa? nation? Qual nação? Babylon. Babilônia. Breast and arms of silver, Medo Persia. Peito e braços de prata, Medopérsia. Thighs of brass, Quadris de bronze, Greece. Grécia. Legs of iron, Pernas de ferro, Rome. Roma. 10 toes of the image, E os 10 dedos desta imagem, divisions empire. a visão do Império Romano. Now in Daniel chapter 7, Em Daniel capítulo 7, we have 4 beasts. nós temos 4 bestas. In Daniel 2, Em Daniel 2, 4 metals. nós temos 4 metais: Gold, silver, brass, and iron. ouro, prata, bronze e ferro. The 4th metal, iron, O quarto metal, o ferro, has 10 toes. e aqui você tem os 10 In dedos. Daniel 7, E Daniel 7, the 4th beast a quarta besta has 10 horns. tem 10 chifres. So the beasts in Daniel 7 Então, os animais em Daniel 7 are parallel estão em paralelo to the empires mentioned in Daniel 2. com o sonho de Nabucodonosor do capítulo 2. But in the mystery of Daniel 7, Mas no mistério de Daniel we 7, learn about a power that would rise nós aprenderemos a respeito de um poder que se to levantaria try to change God's law. para tentar mudar a lei de Deus. Now here's a principle of prophecy. Agora aqui, o princípio desta profecia. God always begins with the empire Deus sempre inicia com um império, where the prophet is living, onde o profeta está vivendo, unless that empire is soon to pass away. a menos que este império vai passar em breve. So the head of gold, Então a cabeça de ouro, Daniel said to King Nebuchadnezzar, Daniel disse a Nabucodonosor: you are this head of gold. tu és a cabeça de ouro. The Babylonian Empire O império babilônico, represented the head of gold. representado pela cabeça de ouro. Do beasts represent empires? Será que animais representam impérios? Daniel 7, Daniel 7, verse 17 says, no verso 17 nos diz the 4 beasts que a quarta are besta 4 kings. eram 4 reis. Daniel 7, Daniel 7, verse 23 says, no verso 23 nos diz these beasts que estas are bestas kings or kingdoms. são reis ou reinos. 4 metals. 4 metais. Daniel 2, Daniel 2, uma grande imagem. gold, silver, brass, and Ali iron. você tem o ouro, a prata, o bronze e o ferro. 4 kingdoms that would rule the world. 4 reinos que reinariam na terra. 4 beasts, 4 bestas. a lion, Um leão, a bear, um urso, a leopard, um leopardo a dragon. e um dragão. 4 beasts, 4 bestas. 4 kingdoms. 4 reinos. Just as gold Assim como o ouro is the richest of all metals, é o maior de todos os metais. represents the first empire, Representa o primeiro império, Babylon. Babilônia. So the lion, Também o leão, the king of the beasts, o rei de todos os animais. the eagle, A águia, the chief of the birds, a rainha de todas as aves. represents Babylon. Também representa a Babilônia. Now, God is always accurate. Deus ele é sempre preciso. Lions with eagles' wings Leões com asas de águia. have been uncovered on the walls of Babylon. Foram descobertas estas imagens nas paredes da antiga Babilônia. When the archaeologists excavated Babylon, Quando os arqueólogos fizeram suas escavações na Babilônia, they found lions with eagles' wings eles encontraram leões com asas de águia, as images on the wall. como imagens nas paredes. They also found Eles também encontraram lions with eagles' wings leões com asas de on águia, the coins of Babylon. também nas moedas da But Babilônia. after the Babylonian Empire, Mas após o Império Babilônico, after the lion, depois do a leão, bear would rise up. um urso surgiria. What nation Que nação followed Babylon? seguiu Babilônia? What one was it? Qual foi essa nação? Medo Persia, that's right. Medo-Pérsia, exatamente. The Medes and the Persians, 2 nations that ruled together. Os medos e os persas reinaram juntos. The bear raised itself up on one side. Aquele urso, ele está
apoiado em apenas uma The perna. Persians overthrow the Medes. Os medos, eles eram mais fortes do que os persas. What about Os these? persas eram mais fortes do que os medos. What about these 3 ribs? E estas costelas que está na boca do urso? When Persia conquered the world, Quando a Pérsia conquistou o mundo, it devoured devorou 3 nations: 3 nações: Babylon, Babilônia, Lydia, Lídia and Egypt. e também o Egito. God's word is so A accurate. palavra de Deus, ela é tão especial, tão definida, But there was a 3rd animal. mas houve um terceiro animal. Medo-Persia ruled A Medopérsia reinou from 539 de 539 to 331 até BC. 331. But then another nation E ruled. então uma outra nação surgiu. It was pictured as a leopard. Foi retratada como sendo um leopardo. What nation overthrew Medo-Persia? Qual foi a nação que conquistou a Medopérsia? What was that? Qual foi ela? Greece. Grécia. Who was the leader of Greece? Quem era o líder da Grécia? Alexander the Great. Alexandre o Grande. What do you know about O Greece? que é que você sabe a respeito da Grécia? They conquered rapidly, Eles conquistaram de uma forma rápida, swiftly. de uma forma muito rápida. You wanted to have an animal that described rapid conquest. Se What would você you do? quer ter um animal que descreve uma conquista rápida, qual animal seria? What animal would you choose? Qual animal você escolheria? A leopard. Um leopardo? But if you wanted to choose, if you wanted to describe rapid conquest, Se você quer um animal que represente muita rapidez, você vai querer muito rápido. muita rapidez, você vai Rápido, querer rápido, rápido. rápido, rápido, rápido. What would you do with your leopard? O que você faria com o seu leopardo? You would put wings on him. Você colocaria asas no seu So the leopardo. rapid conquest of Greece Então, a rápida conquista da is Grécia described in a leopard foi descrevida como sendo um leopardo with wings on it. com suas asas. But you students of history, Mas aqui está a história. what happened to Alexander the Great? O que aconteceu com Alexandre o Grande? He died young, Ele morreu jovem, 33 years old. 33 anos apenas. What happened to E Greece? o que aconteceu com a Grécia? 4 generals took over: 4 sumiram: Cassander, Cassandro, Lysimachus, Lisímaco, Ptolemy, Ptolomeu e Seleucus. Seleuco. So what did God do? E então o que é que Deus fez? He put 4 heads on his leopard. Ele colocou 4 cabeças nesse leopardo. Greece would conquer rapidly. Grécia conquistaria de uma forma rápida. Alexander would die. Alexandre morreria. The 4-headed Greek empire would arise. A Grécia, agora com 4 cabeças ou 4 generais, continuariam exercendo seu poder. Greece ruled from 331 to 168 BC. A Grécia dominou de 331 até 168 antes The de Cristo. Bible is accurate. A Bíblia, ela é muito exata. Obrigado. Obrigado. There would be a 4th beast. Haveria uma 4ª besta. He would rise, Levantaria. and this beast E esta besta would trod across the empire. estaria passando por cima do império. Rome overthrew Greece. E então Roma conquistou a Grécia. And the iron, E as pernas de ferro, 4th metal, o 4º metal, represent Rome. representado por Roma. The beast, Esta besta, 4th beast, 4ª besta. iron teeth, Aqui você vê dentes de ferro. iron claws, Você vê as suas garras de ferro. represent Rome. Representam Roma. But no 5th ruling empire overthrew Rome. Mas não haveria um 5º império. Just as the legs of iron represented Rome Assim como as pernas de ferro representavam Roma, and had 10 toes, e ali os seus 10 dedos, so the beast with has 10 horns. e assim também a besta tem 10 chifres, assim como a imagem tem 10 dedos. Daniel 7, verse 24. Daniel 7, verso 24 nos The diz: 10 horns are 10 kings that will rise from this kingdom. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Rome was divided. Roma foi dividida, It would be divided seria dividida from 476 AD or thereabouts de 476 till the second coming of Christ. estaria dividida até a segunda vinda de Jesus. I was preaching in Europe. Eu estava pregando na A Europa skeptic came up to e me. um homem incrédulo chegou até mim. He said, "Prove to me the Bible's E true." ele disse: prove para mim que a Bíblia é verdadeira. I looked at him. E eu olhei para ele I said, "You're standing on e eu it." disse: você está pisando na prova. He said, "Prove to me the Bible's Ele true." disse: prove para mim que a Bíblia é I said, "You're verdadeira. standing on it." Você está pisando numa prova, numa Bend over evidência. and get a handful of dirt. Você abaixe-se e pegue a terra onde você está pisando. He said, "What do you mean?" Ele disse: o que você quer dizer? I said, "The Bible predicted Eu disse: a Bíblia já falou
that Europe would be divided, que a Europa seria dividida, never reunited. nunca mais reunida. All the kings and queens of Europe, Todos os reis e rainhas da Europa, all of the political leaders of Europe todos os líderes políticos da Europa have not been able to unite it. não conseguiram se reunir. The Bible is true. A Bíblia é verdadeira. But after the 10 horns, Mas após os 10 chifres, after the divisions of Rome, depois da divisão de Roma, we have something new. aqui nós temos algo novo. Daniel 7, verse 8. Daniel 7, verso 8. I was considering the horns, Estando eu observando os chifres, the divisions of Europe, a divisão da Europa, and there was another horn, a little one, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. and he came up before, and he plucked up 3 of the first horns by their roots. 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. What about this little horn? O que significa esse pequeno chifre? The Bible talks about it. A Bíblia fala a respeito dele. This horn or power Este pequeno chifre simboliza um poder that would grow up out of Rome. que se levantaria da divisão de Roma. Daniel 7, verse 8. Daniel 7, verso 8. And there was in this horn eyes like the eyes of a man, Nesse chifre havia olhos como os olhos de homem and it's a mouth speaking great things. e uma boca que falava com vanglória. Here's a power Aqui está um that poder grows out of Rome, que cresce de Roma, comes out of Europe, que sai da Europa, that speaks que things. fala sobre grandes coisas. And what would it do? E o que este poder faria? He'd be different from all other powers. Ele seria diferente de todos os demais He poderes. wouldn't be a political Não power. seria um poder político. What would he try to do? O que ele tentaria What fazer? would this power coming out of Rome do? O que esse poder saindo de Roma faria? This power that was different. Este poder que era diferente. This little horn power. Este pequeno chifre. This power that was not a political power. Este poder que não era político. This power that was a Christian power. Este poder que era um poder cristão That would grow out of Rome. que sairia de Roma. What would it attempt to do? O que esse poder tentaria The fazer? Bible is very clear. A Bíblia é muito clara. It tells us. Nos fala, Daniel chapter 7 Daniel capítulo 7. describes this power. Descreve então esse poder. Let's summarize the identifying characteristics of the power. Vamos resumir as características identificadoras desse poder. Then let's see what it would do. Vamos ver então o que vai fazer esse poder. Primeiro, It would arise among the 10 horns. apareceu entre os 10 chifres. It wouldn't come out of Babylon, Medo-Persia, or Greece. Não sairia da Babilônia, Medopérsia ou It would Grécia. come out of Rome. Surgiria de Roma. Secondly, Segundo, it would rise to power surgiria em poder after the breakup of Rome. depois dos 10 chifres, a divisão de Roma. So in the 4th or 5th century. E então no 4º ou 5º século. Thirdly, Terceiro lugar, it would be different from the other 10. seria diferente dos outros 10 chifres. The other 10 horns Os outros 10 chifres were political powers, eram poderes políticos, like the divisions of Europe. assim como a divisão na Europa. England, France, Germany, Portugal, Spain. A Inglaterra, a França, a Alemanha, Portugal, a Espanha. Those 10 horns or divisions Estes 10 chifres são a divisão, are political powers. são poderes But políticos. the new one would be different. Mas este novo poder seria A diferente. religious power. Seria um poder religioso. He would destroy 3 kingdoms Ele destruiria 3 reinos. or make war Ele teria capacidade de fazer guerra in persecution e perseguir those that did not yield. aqueles que não se curvassem diante dele. Now he would have eyes Agora ele teria olhos like the eyes of a man. como de homem. In the Bible, Na Bíblia, what is a prophet called? o que é que um profeta, como é um profeta chamado? What's another name for a prophet? Qual é um outro nome para profeta? A seer. Alguém que vê, um vidente. Why is a prophet in the Bible called a seer? Por que um profeta é chamado de vidente? Because a prophet sees with God's eyes. Porque um profeta vê com os olhos de Deus. A prophet has the eyes of God Um profeta tem os olhos de Deus. or divine wisdom. Ele tem sabedoria divina. But this power Mas este would poder not have the eyes of God. não teria o olhar de Deus. It would have the eyes of man. Teria o olhar de homens. So this system Então este sistema growing out of Europe que sairia da Europa would be a religious political system seria um sistema religioso político based on the teachings of man, baseado nos ensinamentos de homens, based on the intelligence of man. baseado na inteligência de homens. God's true church
A igreja verdadeira de Deus would be based on the Word of God. estaria baseada na palavra de Deus. Jesus said, Jesus Cristo John disse 17, verse 17, em João 17:17, sanctify them through thy word is truth. pedindo que Deus santificasse o seu povo através da sua palavra. Notice, Perceba, here is the monumental history, page 42 and 43. aqui está a história monumental do cristianismo, página 42 e 43. What power Qual poder does history say que a história está agora nomeando, grew out of pagan Rome? que estaria surgindo de Roma? How does history identify? Como é que a história está identificando este poder? Out of the ruins of the Roman Empire, Das ruínas do Império Romano there gradually arose surgiu gradualmente a new order of states uma nova ordem de whose estados, central point was the papal see. cujo ponto central era a Sé Papal. So history defines this power. Portanto, a história está definindo esse pequeno chifre, esse poder. Notice how history Perceba como a história uses the words of prophecy. está utilizando as palavras da profecia. Therefore, Daí inevitably resulted a position not only new but very different from the former. resultou inevitavelmente uma posição não só nova, mas muito diferente da anterior. This horn, this power would be different. Este chifrinho, este poder seria diferente dos demais. A religious political power. Seria um poder religioso, político. What would it attempt to do? E o que é que este poder tentaria fazer? Read from Daniel 7 verse 25, please. Vamos ler Daniel 7:25 todos juntos. E cuidará em mudar os tempos e as leis. What would this power do? O que é que esse poder faria? It would attempt to change the law. Tentaria mudar a lei de Deus. When a political power Quando um poder político follows another political power, segue um outro poder it político, changes its laws. muda as suas leis. But since this is a religious power, Mas como este é um poder religioso, the law that it would try to change então a lei que tentaria mudar is not the law of man, but the law of God. não seria as leis dos homens, mas as leis de Deus. So here's an amazing prediction. Então aqui nós temos algo específico que está sendo falado pela Bíblia. Growing out of Rome, Algo muito maravilhoso que there would be a surgiria de religious Roma. political power Um poder religioso e político that would attempt to change the que very law of tentaria God. mudar a lei de Deus. How indeed did that change of the Sabbath take place? Como esta mudança aconteceu? Look what was predicted in the book of Acts, chapter 20, verse 28 Veja to o que 30. foi dito no livro de Atos, capítulo 20, verso 28 a 30. Paul says, Paulo então nos diz: after I die, sei que depois da minha partida, after my departure, depois da minha partida, savage wolves will come in and destroy the flock. entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. In other words, Em outras palavras, there'll be persecution. haverá perseguição. Satan will try to destroy the church Satanás vai tentar destruir a igreja through persecution. através da perseguição. But he says, E então ele diz: from your own selves, e que dentre vós mesmos, from your own selves, entre vós mesmos, amidst the church, do meio da igreja. it says, Então diz: men will arise speaking perverse things to draw away disciples after themselves. se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paul gathered the Christian leaders Paulo reuniu os líderes cristãos and he said, e ele disse: in the church, na igreja, leaders will arise, líderes vão surgir basing their teaching e eles vão basear os seus on the ensinamentos commandments of men, nos mandamentos dos on the homens, traditions of men, nas tradições dos homens not the commandments of e God. não nos mandamentos de Deus. In ancient history, the encyclopedia, Na história antiga, page 6 and 7, it says, na página 6 e 7 nos diz: in the interval between the days of the apostles and the conversion of Constantine, no intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, rites and ceremonies ritos e cerimônias which Paul or Peter never knew de que nem Paulo nem Pedro tinham ouvido falar, crept silently into the church insinuaram-se silenciosamente no uso and claimed the ranks of divine e institutions. depois reclamaram a posição de unções divinas. Do you see what's happening? Você percebe o que está acontecendo? Tradition is coming into the A church. tradição está adentrando a The igreja. teachings of men. Ensinamentos de homens. Why would Por quê? a religious
religious political system um sistema político religioso growing out of Rome saindo de Roma, want to change God's law? por que esse sistema tentaria mudar a lei de Deus? Now notice the Bible says they'd think to change it. Perceba que a Bíblia diz, e cuidará em mudar. No human hand Nenhuma mão can humana change God's law. pode mudar a lei de Deus, Written with his finger on tables of stone. escrita com o dedo de Deus em tábuas de pedra. They may think to do it, Eles podem pensar em mudar, but no human hand can do that. mas nenhuma mão poderá mudar. Now there were three reasons. Há 3 motivos para The isso. change of the Sabbath A mudança do sábado was gradual. foi gradual. First, Primeiro, the Jews were being persecuted by the Romans. Deus estavam sendo perseguidos pelos romanos. Since the Jews kept the Sabbath, Já que os judeus guardavam o sábado, and the early Christians kept the e Sabbath, também os cristãos guardavam o sábado, and the Romans were persecuting the Jews, e os romanos perseguiam os judeus, they thought the Christians were a Jewish sect. eles pensavam que os cristãos eram uma seita de judeus. So they persecuted them as well. Então eles também perseguiram os cristãos. Secondly, Segundo motivo, some Christian leaders alguns líderes cristãos wanted to distinguish themselves from the Jews. queriam distinguir-se dos judeus. Thirdly, Terceiro, Constantine had a problem. Constantino promulgou a primeira lei dominical. Constantine's empire O império de Constantino was falling apart. estava despedaçando-se. He wanted to make Christianity attractive Ele queria tornar o cristianismo algo atrativo to the pagans. para os pagãos. They were already worshiping on the sun Eles day. já estavam adorando o sol. So what happened? Então o que aconteceu? In the early centuries, Nos primeiros séculos, church and state united. a igreja e o Estado se uniram. The heads of the Roman church Os líderes da igreja de Roma and the heads of the Roman state e os líderes do Estado romano, in a political religious union numa união política religiosa, united eles se uniram in attempt numa to make tentativa Christianity acceptable to the pagans. de tornar o cristianismo atraente para os pagãos. It was a compromise. Foi um compromisso. Now, does the Roman church Agora, será que a igreja de Roma claim diz in its literature and em writing suas literaturas that it changed the Sabbath? que mudou o sábado? Let's go back to Rome. Vamos voltar até Roma. Now, many of you are aware Agora, muitos de vocês têm conhecimento that I was brought up de que eu cresci in a lovely Roman Catholic home. num lar de católicos. I was educated by the priests. Eu fui educado pelos padres. And so say tonight E então o que nós vamos falar aqui hoje à noite is not a condemnation não é uma condenação of people. de pessoas. There are many lovely Roman Há Catholics. muitos católicos que são amáveis. They love Jesus. E eles amam tanto a And Jesus. they are saved in his kingdom if they're following all the truth God gave E them. eles serão salvos se estiverem guardando tudo aquilo que Deus lhes ensinou. But the Bible describes Mas a Bíblia a descreve religious political system. que um sistema político, religioso, This is the time esse seria o momento God is calling all humanity no qual Deus está chamando toda a back humanidade to the truth, para voltar-se à verdade, back to the Sabbath. voltar-se ao sábado. We have believed Nós temos crido, in the six-legged spider long enough. nós temos crido numa aranha de 6 patas por You muito understand tempo. what I mean by that? Você sabe o que eu quero dizer com isso, não é? God's calling us back to truth. Deus está nos chamando de volta à verdade. Here is Cardinal James Gibbons, Aqui está o cardeal James Gibbons. and he says E ele então nos diz, he's the most prestigious Catholic cardinal to live. ele é o cardeal que tem maior prestígio na Igreja Católica. Look what he says. Vejam o que ele You diz. can read the Bible Podeis ler a from Bíblia, Genesis to do Revelation. Gênesis ao Apocalipse, You'll not find a single e line não encontrarão uma só linha authorizing the sanctification of autorizando a Sunday. santificação do domingo. The Catholic cardinal is right. O cardeal católico está correto. He says Ele diz, the scriptures enforce the religious observance of Saturday. ele diz que as escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. He's right. Ele está correto. Then he says, Então ele if diz, you want to get back to the Bible, se você quer voltar-se à Bíblia, keep Saturday. guarde o sábado. But he says we in the Roman church Mas ele diz, nós, a Igreja Católica, put tradition ahead of the Bible. nós colocamos a tradição acima da Igreja, acima da Bíblia. When I was a boy, Quando eu era menino, I studied the catechism. eu
estudei o catecismo. taught by the nuns. Eu fui ensinado pelas freiras. Now here's a copy Agora aqui está uma of the cópia. Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Aqui você tem a conversão do catecismo católico. For many years, Por muitos anos, anybody converting to Catholicism qualquer pessoa que se convertesse ao catolicismo had to study this catechism. precisaria estudar o catecismo. Now this is the 1977 edition, Esta é a edição de 1977, page 50. página Now 50. this is not something 200 years old. Isso aqui não é alguma coisa que tem 200 anos. Question: Pergunta: which day is the Sabbath day? qual é o dia de descanso semanal? This is the catechism. Aqui está no catecismo. Answer: Resposta: Saturday o is the Sabbath. sábado é o dia de descanso semanal. Question: Pergunta: why do we keep Sunday instead of Saturday? por que então observamos o domingo em vez do sábado? Answer: Resposta: because the Catholic Church changed the day from Saturday to Sunday. porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado ao domingo. And when did they do that? E quando é que eles fizeram isso? In the early Nos centuries. primeiros séculos, To make Christianity acceptable. para que o cristianismo se tornasse mais aceitável, In a compromise. num comprometimento. The Bible predicted it. A Bíblia já falou a respeito disso. The Church acknowledges it. A Igreja reconhece isto. Here is the Catholic Encyclopedia, Aqui está a Enciclopédia Católica, Volume 4, volume 4, page 153. página 153. The Church, A Igreja, after changing the day, depois de ter mudado o dia, who does the encyclopedia say that changed the day? o que é que a enciclopédia está dizendo? The Church. A Igreja mudou esse The dia. Church, A Igreja, after changing the day depois de ter mudado o dia de descanso, from the Jewish Sabbath, and do it's not the sábado Jewish judaico. Sabbath, it's Jesus' Sabbath, não é o sábado judaico, é o sábado de Jesus. or the seventh day of the week to the Ou first. o sétimo dia da semana para o primeiro. After it did that, it made the commandment refer to Sunday as the day to be kept holy, or as the Lord's day. Depois que mudou o sábado para o domingo, aqui diz: fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como o dia a ser santificado como o dia do Senhor. God did not change the Sabbath. Deus não mudou o sábado. Jesus did not change the Sabbath. Jesus não mudou o sábado. The disciples did not change the Os Sabbath. discípulos não mudaram o It sábado. was changed by man. Foi mudado pelos homens. What is the issue? Qual é o assunto principal? Let me speak plainly to you tonight. Eu quero explicar claramente para você nesta The noite. issue is, O assunto principal. does any human being Será que algum ser humano have the authority tem autoridade to change the day para mudar o dia? that Jesus himself has given O dia que Jesus Cristo mesmo nos deu, as a sign of his creation? como um sinal de sua criação. Does any human being have Será the que algum authority ser humano tem to autoridade change the day, para mudar o dia written with God's finger on que foi tables of escrito stone, pelo dedo de Deus em tábuas de pedra? other than what day we worship É on? muito mais do que apenas um dia de adoração. It's the matter that God has given a sign of his creative É o fato authority. de que Deus nos deu um sinal de sua autoridade criadora. And man has changed that sign. E os homens mudaram esse sinal. The Bible says, A Bíblia nos diz, Malachi 3 verse 6. em Malaquias 3, verso 6. Read together from the Vamos screen. ler juntos aqui da tela. Eu, o Senhor, não mudo. Does God change? Deus muda? Does he change? Ele muda? He says, I am the Lord and I change not. Ele diz, eu, o Senhor, eu não mudo. God didn't change the Sabbath Deus não mudou o sábado, because he said he didn't change. porque ele disse que eu não mudo. Did Jesus change it? Jesus o mudou? Hebrews 13:8. Hebreus 13, verso 8. Reading from the screen. Vamos ler juntos da tela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus é o mesmo hoje e para sempre. What is the issue? Qual é o assunto principal? In the book of Revelation, No livro do Apocalipse, Jesus sends an angel Jesus envia um flying anjo in mid-heaven, que está voando pelo céu, calling all humanity chamando toda a in an humanidade age of evolution numa era da evolução back to worshiping the a Creator. voltar-se ao Criador e adoração ao God Criador. has left a sign Deus nos deixou um sinal so there'd be never an atheist, para que não houvesse o ateísmo, never an evolutionist, para que não acontecesse o a evolucionismo, sign of his creative authority, sinal de sua autoridade a criadora, sign that he made the world, sinal
sinal de que Ele criou o mundo. A sign of rest from our works in trust in His O grace. sinal do descanso das nossas obras. A sign that He's going to make this world over and He's going to come again. O sinal de que Ele vai refazer este mundo, que Ele vai voltar. The Sabbath points us O sábado nos direciona. from Eden in the past where He created the Do world Éden no passado, Deus criou a terra. to the new heavens and the new earth when He's going to recreate it over again. Nos direciona também para o novo céu e a nova terra, onde Deus vai recriar um dia. Jesus offers us truth. Jesus Cristo nos oferece a verdade. Satan offers us lies. Satanás nos oferece as mentiras. Jesus says, Jesus Cristo diz: I am the way and I am the truth and I am the life. eu sou o caminho, a verdade e a vida. I accept Jesus as the way. Eu aceito Jesus como sendo o He is caminho. my Savior. Ele é o meu Salvador. I choose to follow His truth. Eu escolho seguir a sua And verdade. I live His life. E eu vivo a sua vida. But Satan is what? Mas Satanás é o quê? The Bible says A Bíblia nos diz that Satan que Satanás is the father of lies. é o pai da mentira. John chapter 8 verse 44. João 8:44 nos diz: So there are lies and there is truth. há mentiras e há a verdade. And Jesus says, Jesus Cristo disse: why do you transgress the commandment of God for your tradition? que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Jesus Jesus, appeals to you Ele tonight apela a você nesta to noite follow Him. para segui-lo. Here's what the issues are. Aqui está a sua escolha. It's more than a matter of days. É muito mais do que uma questão de um dia. It's a matter of whether you'll follow the Bible or É tradition. uma questão de você seguir a Bíblia ou a tradição. Whether you follow God's law or human rules. Seguir a lei de Deus ou as regras humanas. Whether you follow Jesus' teaching or human thoughts. Seguir os ensinos de Jesus ou as ideias humanas. Whether you follow a divine command or a human substitute. Ou você seguirá a ordem divina ou o substituto humano. Whether you follow truth or error. Ou você seguirá a verdade genuína ou o erro, a falsificação. Whether you accept the genuine or the counterfeit. Ou você aceita o genuíno ou a Whether falsificação. you follow God's way or man's way. Ou você seguirá o caminho de Deus ou o caminho do homem. Jesus said, Jesus disse: read it together from the screen. vamos ler juntos ela. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Savior said, O Salvador nos disse: if you love me, se vocês me amam, if you love me, se vocês me amam, keep my commandments. guardem os meus mandamentos. Jesus Christ Jesus Cristo, puts His arm around you. Ele quer envolver você. He is coming again. Ele virá outra And He's vez. calling His people. Ele está convidando o seu povo. Revelation chapter 14 verse 12. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Jesus says, Jesus nos diz: here is the patience of the saints. aqui está a paciência dos santos. Here are they that keep the commandments of Aqui God estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus and have the faith of e Jesus. têm a fé em Jesus. I sat in a lecture like this. Eu estava numa palestra assim. I was 17 years Eu old. tinha 17 anos de idade. I was serving on the altar with the priests. Eu estava ali juntamente com o padre. And I heard the message of God. E eu ouvi a mensagem de Deus. I heard texts Eu ouvi os like bíblicos, remember the Sabbath. como lembra-te do dia de sábado. I saw Eu vi that Adam and Eve kept Sabbath. que Adão e Eva guardaram o sábado. That Abraham kept Que Sabbath. Abraão guardou o sábado. That Isaiah and Jeremiah kept Sabbath. Que Isaías e Jeremias guardaram o sábado. I discovered in God's Eu Word descobri na palavra de that Deus Jesus kept Sabbath. que Jesus Cristo guardou o That Peter sábado. kept Sabbath. Que Pedro guardou o That Paul kept sábado. Sabbath. Que Paulo guardou o I sábado. saw it in God's Word. Eu percebi na palavra de The Deus Bible predicted que a palavra de Deus nos dizia that a religious political power que um poder religioso político growing out of Rome que sairia de Roma compromise tentaria comprometer and change the Sabbath. e mudar o sábado. I sensed Eu percebi God was calling que me. Deus estava me chamando. I knew Eu sabia that when you hear truth, que quando você conhece a verdade, you must follow it. você deve seguir a When you verdade. hear truth, Quando você ouve a there's verdade, no option in your life. não há opção na sua vida. There was a struggle in my soul. Houve uma luta na minha There was alma. a struggle in my heart Houve uma luta no meu coração to step out para sair from my family, da minha família, from my friends. dos meus amigos. But I sensed that Jesus was calling me. Mas eu percebia que Jesus estava me chamando. Tonight, Nesta noite, Jesus will give you the strength. Jesus Cristo lhe dará força. Wherever you are tonight, Onde quer que você esteja nesta noite, Jesus will give you the power. Ele te dará o poder. Jesus will give you the courage. Ele te dará He coragem. is calling you Ele tonight está chamando você nesta to noite step out
para sair, and follow Him. para dar um passo à frente Would you seguindo. just raise your hand tonight? Você gostaria de levantar a sua mão nesta And say, noite, "Yes, Jesus." dizendo sim, Jesus. Yes, Jesus. Sim, Jesus. Jesus sees your hand. Jesus Cristo vê a sua mão. Yes, Jesus. Sim, Jesus. I want to follow you. Eu quero lhe seguir. Seal that decision Cele a sua decisão, by bowing your head curvando a sua fronte, as Mara sings, ao ouvir a Mara cantar. and say, "Yes, Lord, Diga, Senhor Jesus, sim, I want to follow Jesus. eu quero. I love Him enough Eu te amo o to suficiente keep His commandments." para guardar os seus mandamentos. Make that decision Tome esta decisão in your heart em seu coração right now. nesse momento. Deus da luz da vida em mim, criou o céu e o mar sem fim, formou do pó perfeito ser, um ser humano fez nascer. Ao Deus do espaço sideral, que vê o início e o final, em reverência e adoração, me ajoelho em gratidão. Deus infinito e bom, muda meu ser, faz-me conhecer o teu querer. Deus da beleza, Deus do amor, para sempre vou dar meu louvor. Vem, molda este coração, tu és o artista do meu ser. Deus infinito e bom, muda meu ser. Deus da beleza, Deus do amor, para sempre vou dar meu louvor. Vem, molda este coração, tu és vista do meu ser. Vem, molda este coração, tu és o artista do meu ser. Together we pray Juntos vamos orar, as you bow your heads. ao curvar a sua fronte. Jesus is speaking to your heart. Jesus está falando ao seu coração. He led you to these meetings. Ele conduziu você até estas He's revealed His reuniões. truth. Ele tem revelado a sua verdade. Oh, Jesus, Ó Jesus, thank you for leading us. obrigado por nos conduzir assim, Thank you for guiding us. por nos guiar. Lord, sometimes Senhor, às vezes we feel weak, nós nos sentimos fracos, but you are strong. mas Tu és forte. And tonight, E nesta we noite commit our lives to you. entregamos nossa vida a Ti. Give us the strength, Dá-nos a força, give us the courage dá-nos a coragem to stand for you.
de nos posicionarmos por Ti. Oh Lord, Ó we want Senhor, to see you face to face queremos vê-lo face a face. because we love E you porque nós Te amamos and want to serve you. e queremos Te We servir, will follow in your footsteps nós seguiremos os Seus passos, wherever you lead us. onde quer que o Senhor nos conduza. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Now tomorrow night, Amanhã à noite, how to live a whole new life. como viver uma nova vida. Don't miss it. Você não pode perder. In all this week, E durante toda esta semana, prophecies from Revelation. profecias do Apocalipse. The woman who rides on the beast. A mulher que está sobre a The besta. false city Babylon. Também a queda da Babilônia. Why so many denominations? O aumento de tantas denominações. The 4 horsemen of Revelation. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Don't miss one night. Não perca nenhuma noite. God bless you. Deus lhe abençoe.